Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos estudar mais 10 ações para quem quer montar uma carteira que seja voltada aos dividendos e falar também da Vale, uma nova apresentação e uma grande mudança que pouca gente tem notado na companhia. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Então, direto ao ponto, a gente começa com uma lista de 10 ações para quem busca renda passiva. Essa é a carteira do Safra e dentro dessa lista a gente tem várias empresas interessantes com dividend yield de até 12% e a gente já começa com a Allos, que tem um dividend yield esperado de mais de 11,6% agora para 2026. Então a Allos, vale lembrar que é uma empresa que está dentro do setor imobiliário, mas que vai trabalhar não em incorporação em construção, é muito mais voltada para a exploração imobiliária e por esse setor ser mais previsível e constante, a Allos passou a ser uma empresa que paga dividendo de maneira mensal e agora em 2026 a Allos triplicou o pagamento de dividendos. O provento atual é de aproximadamente 7,5%, só que o mercado notou isso e só nos últimos 12 meses a ação da Allos já subiu 50%. Se a gente levar em conta todo o dividendo que tem sido pago, essa valorização passa de 60%, então o sócio vai precisar pesar uma empresa que tem se tornado interessante na questão remuneração, mas que o mercado também já notou toda essa mudança. A próxima da lista é a Caixa Seguridade, com dividend yield esperado de 7,4% agora para 2026, e aqui a gente já fala de uma empresa muito mais conhecida que faz parte da carteira do investidor comum. A Caixa tem hoje o dividend yield na casa de 7%, um PVP acima de 4 vezes o valor patrimonial. Durante os últimos 12 meses, a ação da Caixa Seguridade já subiu 27% e na questão de dividendos, a empresa sempre foi uma ótima opção para o investidor, é uma ação muito constante no pagamento de dividendos. Desde que veio ao mercado, a Caixa sempre pagou entre 7% e 8% de remuneração para o sócio, também passou a ter uma frequência muito interessante de 4 dividendos ao longo do ano. Então lá atrás, no começo, a Caixa Seguridade pagava de maneira semestral apenas 2 pagamentos no ano e recentemente a empresa mudou a política de dividendos. Tem também, e aqui vale lembrar, um provento em aberto. A Caixa Seguridade anunciou uma datacom para o dia 30/4, então no final do mês de abril o investidor vai poder garantir 33 centavos de dividendos e um pagamento vai acontecer no dia 15 de maio, próximo mês. A única questão da Caixa Seguridade talvez seja a questão preço. A gente viu que ela é negociada hoje a um PL acima de 13 vezes o lucro, e se a gente olha para a cotação atual de 18,68, a Caixa Seguridade está na máxima histórica da companhia. Esse daqui é o maior valor das últimas 52 semanas, o que equivale no maior preço do último ano. Então o dividend yield tem caído um pouco, a maneira que a cotação da empresa tem se valorizado ao longo dos meses. A próxima da lista é a Itaúsa, com dividend yield esperado de quase 9% agora para 2026, e aqui a gente fala de uma das empresas mais constantes da bolsa, mas que até certo tempo atrás não chamava tanto atenção para o investidor que busca dividendo. Então o provento atual é de mais de 9%, mesmo com toda essa alta de mais de 60% no último ano. Então a cotação nominal aqui, sem levar em conta o pagamento de dividendos, saltou mais de 50% no último ano, e a gente tem visto e feito também uma série de estudos em cima da companhia, porque recentemente o Bradesco BBI e o BOFA elevaram a recomendação da Itaúsa, aqui trazendo uma série de possibilidades e gatilhos de valorização, e a gente viu também um estudo que eu mesmo levantei, num comparativo entre o Itaú e a Itaúsa e qual faz mais sentido para quem busca dividendos. Então, ao longo da história, a Itaúsa Holding, que tem participação no Itaú, quando a gente fala de maneira exclusiva no pagamento de dividendos, é uma ação muito mais interessante para quem busca uma carteira remunerada. Aqui vale parar e comentar que isso daqui não tem nada a ver com o retorno total ao acionista. No longo prazo, o Itaú retornou mais para quem investiu no banco, só que a holding, em praticamente todos os anos, pagou mais dividendos que o Itaú. Aqui em apenas um ano, foi em 2024, o Itaú superou a Itaúsa nos dividendos, mas em todo o restante, a Itaúsa pagou muito mais dividendos
dividendo para o sócio. Então é negociada hoje a um PL de 9 vezes o lucro, um dividend yield de 9% para o sócio e um PVP de 1,76. O próximo da lista é o Bradesco, com dividend yield esperado de mais de 8% para esse ano, e o Bradesco a gente já tem estudado muito, é hoje um dos bancos mais baratos da bolsa, um PL de apenas 7 vezes o lucro, mesmo com toda essa alta na cotação da empresa. Então, desde 2023, o Bradesco tem pago um dividend yield entre 8% e 10% para quem é sócio. Além do pagamento mensal, o Bradesco também incorporou um pagamento intercalar, então o banco tem pago hoje dividendo mensal e também um dividendo maior de maneira trimestral para quem é investidor, e hoje também foi data compra um bom pagamento, dia 6/4, no valor de quase 30 centavos por ação, e um provento que vai ser pago no dia 30 de outubro desse ano. Depois a gente tem a Petrobras, com dividend yield esperado de mais de 9% para esse ano, e a Petrobras é para ser uma das empresas mais beneficiadas com tudo isso que tem acontecido. Hoje, o petróleo teve mais um dia de alta, aproximadamente $110 o barril, e no acumulado do último ano, a cotação da Petrobras já subiu praticamente 50%, e foi só o investidor piscar que a empresa saiu lá de trás daqueles R$ 29 por ação e já é negociada a quase R$ 50 por ação. Então o que o mercado tem é uma expectativa de um dividendo maior, porque esse provento atual está na casa de 7%, só que como a receita, a margem e o fluxo de caixa livre devem aumentar daqui para frente, o mercado tem a expectativa de que o provento, aqui de maneira recorrente, também deve crescer no próximo balanço. Depois a gente tem a Vale, essa daqui eu vou deixar para a gente já embalar e emendar na segunda parte do vídeo, onde a gente vai aprofundar mais na nova empresa que ela está se tornando, e a gente tem uma lista de Gerdau, CPFL e Telefônica, de empresas que talvez não façam muito sentido hoje para quem busca remuneração. A Gerdau, por exemplo, tem um dividend yield atual próximo a 3%, é uma empresa que está se preocupando muito mais, não com remuneração, mas com questão de mercado, preço praticado do produto, a questão do antidumping para lidar com competição e produto importado. Então o foco da Gerdau hoje não é o pagamento de dividendos para quem é sócio. A outra empresa é a CPFL, que se a gente olhar apenas para o pagamento de dividendos, ela tem se tornado uma boa opção dentro do setor elétrico, só que a questão precificação torna menos atrativo esse pagamento para o investidor. Então é uma elétrica que já subiu muito, quase 40% no acumulado do último ano, e mesmo que ela mantenha uma boa lucratividade, um bom payout para quem é investidor, o dividend yield que vai sobrar não vai ser atrativo por conta da alta da cotação. E a gente tem a Telefônica, que sempre foi, pelo menos historicamente, uma das melhores ações da bolsa para quem busca dividendo, só que a remuneração nos últimos 3 anos tem caído muito, a empresa reduziu o pagamento para o sócio, e aí soma isso a uma alta valorização de mais de 64% no último ano, não tem muito o que fazer, o dividend yield esperado deve se manter pouco atrativo. E na última posição a gente tem a Copel, com dividend yield esperado para 2026 pouco acima de 6%, só que a Copel tem se tornado uma opção interessante porque ela está conseguindo combinar um ganho de eficiência e de valorização, porque a Copel é uma empresa que saiu da mão do Estado e se tornou uma corporação recente, mas ela também conseguiu manter quase 8% de remuneração. Então a empresa tem feito algumas mudanças na política. A primeira foi mudar a maneira e o tamanho do dividendo que é pago para o investidor, e depois mexeu também na frequência de pagamentos. Então desde o ano passado a empresa tem feito algumas mudanças que favoreceram o sócio, a remuneração permaneceu alta, mesmo com essa disparada da cotação da Copel, mas ainda não está claro a distribuição que vai ser feita, quando isso vai ser feito e a frequência de pagamento para o investidor. E por último eu deixei a Vale, que tem uma expectativa de dividendos de 7,5% para 2026 e tem um dividend yield atual de apenas 6,5%. Então eu não me empolgaria muito com a remuneração da Vale, porque o desempenho e o resultado não cresceram na mesma proporção que a cotação tem subido, uma alta de mais de 71% no acumulado do último ano. Então para quem chega agora, por conta dessa disparada na cotação, a remuneração do investidor tende a ficar prejudicada. A única maneira de subir esse provento é com base no dividendo extraordinário daqui para frente, o que vai depender de uma boa melhora nos próximos balanços.
Fora isso, a gente vai se manter na Vale. Eu montei um estudo com base na apresentação da companhia para mostrar toda a mudança que está acontecendo de maneira silenciosa e pouca gente tem notado isso, porque a Vale agora acabou de comunicar uma nova expectativa de produção de metais básicos. Isso daqui começa a mostrar a nova cara da empresa e algo que o investidor vai precisar se adaptar. Um dos pontos positivos é que a companhia comunicou que não tem a intenção de fazer o lançamento a mercado, que até pouco tempo atrás era algo muito forte. Então existe capacidade de expansão da VBM para algo próximo de 700 mil toneladas, a que a empresa dobra a produção sem precisar se desfazer, sem precisar trazer nenhum investidor novo, porque a alavancagem ainda está muito tranquila, uma relação de dívida líquida versus EBITDA de apenas 0,4, então essa necessidade de 1,6 bilhão de dólares daqui para frente é algo muito tranquilo e que a própria empresa vai conseguir absorver. Então o que é tudo isso que eu estou comentando? É que a Vale soltou uma nova apresentação, agora dando ênfase à nova VBM, essa daqui é a Vale Base Metals, que já tem uma demanda crítica e vai acelerar com toda essa mudança que a gente está tendo. Eles até botaram aqui ao fundo um galpão que provavelmente representa um data center, então a grande mudança que está acontecendo na demanda de minerais críticos, e logo no começo da apresentação eles já colocam a VBM como um pilar fundamental na nova estratégia da Vale. Então o negócio da Vale, e aqui eles próprios estão dizendo, não é só minério, eles trazem que o negócio é minério, o negócio é cobre e o negócio é níquel daqui para frente. Então aquela ideia que o investidor tem, e provavelmente você também tem essa visão de que a Vale é uma mineradora de minério de ferro, isso ficou para trás. A própria empresa já se coloca como minério, cobre e níquel daqui para frente, e a Vale 3 começa a se tornar uma opção interessante de exposição a cobre, níquel e até ao ouro, que pouca gente tem noção que a Vale explora. Então dentro do portfólio, que é bastante diversificado, existe cobre, níquel, o ouro, que é muito interessante. Isso daqui é metal ligado à platina, cobalto e até mesmo prata. Por que eles começaram a trazer isso, sendo que a Vale nunca apresentou isso de maneira tão clara para quem é investidor? É porque existe uma questão até mesmo geopolítica, onde a gente vê embates e negociações de países com outros, tentando negociar a extração desses metais críticos, e a Vale tem tudo isso à disposição. O preço está subindo, a empresa está investindo para cada vez mais extrair esse tipo de material, e a tendência é de que daqui para frente a dependência da companhia também venha dessa área. Então o minério de ferro tende a crescer de quase 340 para 360 lá em 2030, enquanto a produção de cobre deve dobrar até 2035. Então se a produção dobra e a demanda do mercado externo vai acelerar daqui para frente, a contribuição da área de metais básicos para a geração de caixa vai saltar de apenas 10% em 2024 para até 35% já agora no curto prazo. O consenso de mercado é de que isso chegue a 26%. No cenário mais otimista, olhando mais lá na frente, isso pode chegar a 35%, e nas minhas contas, quando a empresa dobrar a produção, isso pode representar pelo menos 30% da geração de caixa. Se a gente olhar agora no último balanço da empresa, isso já é muito relevante. O EBITDA só da parte de cobre representou 16% da geração de caixa atual, então esse é um número real que a companhia tem hoje, já traz mais dinheiro do que a própria parte de Pelotas, que até pouco tempo atrás era a segunda principal operação que a Vale sempre teve. E se a gente entender que a parte de minério de ferro vai crescer num ritmo muito lento e que a operação de cobre vai dobrar a produção, com essa geração de caixa dobrada também, isso vai representar mais de 30% de todo o EBITDA da companhia. Então a empresa não é mais só de minério de ferro, até mesmo para o dividendo que você recebe, pode contar daqui para frente, e vai ter que acompanhar também preço de cobre, níquel e outros metais, porque tudo isso vai ser importante para a remuneração. Essa é uma área muito mais rentável. O retorno, aqui a tiro real que eles consideram em cada projeto, chega a ser maior do que 50% na operação de metais básicos. Isso tudo vai ser puxado por conta de uma demanda maior para o setor de energia, para o setor de data centers e na utilização de veículos elétricos. A empresa tem feito um trabalho muito bom na redução de custo. A Vale tem se tornado uma empresa cada vez mais eficiente na extração do cobre, e o níquel, que a empresa precisava muito melhorar, também está evoluindo para se tornar mais lucrativo. Então essa é uma mudança muito grande que eu venho aos poucos em todo o vídeo da Vale comentando para o sócio tirar da cabeça que a Vale vai ser uma empresa
empresa apenas de minério de ferro, na minha opinião, ela já se tornou uma opção interessante como ação para quem quer se expor tanto no cobre quanto no níquel. E ontem a gente teve a Vale elevada a compra pelo BOFA, o preço-alvo também saiu de 95 para R$ 100 por ação, e eles vão listar como pontos positivos a flexibilidade do portfólio. Aqui a gente viu que a Vale não é apenas minério de ferro, ela tem uma série de outros produtos, e aí dentro do minério de ferro ela também é muito flexível, tem produtos de baixa qualidade, tem produtos de alta qualidade, tem produto que consegue ser recuperado até mesmo da área de rejeitos. Eles colocam na segunda posição um crescimento sólido, em terceiro, disciplina de custo e investimento, esse daqui um dos pontos mais positivos de 2025, colocam também redução de riscos, aqui referente à questão processual, regulatório e indenização que a empresa tem que pagar, e colocam ela como uma das empresas mais bem posicionadas de todo o setor de mineração. Então a gente viu uma série de pontos positivos, só que eu quero reforçar também para a gente fechar a questão do preço. A Vale subiu tanto, saiu de 49 até R$ 90 por ação, que a remuneração diminuiu, o dividend yield atual está abaixo de 7%, não dá para saber se a empresa consegue pagar um provento tão alto, que cotada a mais de R$ 80, isso vai trazer o dividend yield próximo a 8%, então o investidor precisa avaliar, mesmo com tudo isso positivo, o que é negócio, o que a gente acabou de ver em termos de operação, redução de custo e expansão em algo muito rentável, que é a Vale Metais Básicos, e do outro lado a questão precificação. O preço sempre vai precisar ser atrativo para quem é investidor, como o Buffett sempre disse, você pode comprar um negócio extremamente positivo, só que se o preço também não for, ainda existe chance de ter prejuízo no movimento. Então hoje eu muito mais acompanho a Vale, como evolui o negócio e as medidas que a companhia tem tomado, e talvez faça mais sentido do que fazer aportes e até grandes investimentos na cotação atual da empresa. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa no comentário se gostaram ou não. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela para estudar e se dedicar um pouco mais. E para você que está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG. No primeiro comentário fixado tem um link que só através dele você consegue negociar uma série de benefícios e ter acesso também a uma das melhores plataformas de investimentos do país. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!